Bom dia Instagram, bom dia YouTube, seja muito bem-vindo aqui. Se você está assistindo essa live no YouTube, é porque você não conseguiu assistir ao vivo. Ao vivo é no Instagram e o gravado fica aqui no YouTube, tá? Então, seja muito bem-vinda. Nós fazemos lives de segunda a sexta sobre leitura de livros. Estamos na 28ª semana consecutiva de lives e estamos lendo esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. Hoje nós leremos o segundo capítulo, são 7 capítulos apenas, e esse livro ele fala sobre como nós devemos valorizar todas as áreas da nossa vida. Quantas pessoas às vezes se perdem na sua caminhada, na sua jornada, porque não consegue distribuir a sua atenção, o seu tempo para as várias áreas da sua vida. Às vezes foca muito no trabalho, às vezes foca muito no corpo, às vezes foca muito na família, e vive de uma forma desproporcional nas áreas da sua vida. Então esse livro ele nos ensina a sermos sistêmicos, a valorizarmos todas as áreas da nossa vida e dedicarmos o tempo necessário a cada uma delas. Ele fala sobre não perder a sua identidade ao longo do caminho. Ele fala muita coisa interessante. É uma fábula de Robert Fisher, que busca o caminho da verdade. Esse é o livro que nós estamos lendo. Mas como a gente faz sempre antes das lives, a gente medita em algum trecho da Palavra de Deus através de um devocional. E o devocional desse ano é esse aqui, ó. Devocional Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional, como eu sempre falo, eu ganhei da loja Cairóis, que fica ao lado da Casa Vídeo, próximo à Rua Dom Vomor. Ano passado eu ganhei o Café com Deus Pai, eles nos abençoaram com o Café com Deus Pai. E esse ano, esse devocional Mulheres, tá? Então, se você precisa de um devocional, precisa de Bíblia, de todos os tipos, para todas as idades, com vários tamanhos de letra, vários tipos de capa, por preços variados, tá? Do mais baratinho àquela que tem um valor mais elevado, talvez por toda a entrega, né? Então você encontra lá na loja Cairóis. Lá também, gente, tem camisas, batas, tá? Dá pra buscar aí bastante coisa, pessoal que gosta, né, de ter as igrejas que gostam de ter um padrão nas camisas, às vezes quer fazer um congresso, alguma coisa, eles possuem lá, tá? Então, vamos lá, dia 16 de janeiro, né? O silêncio fala alto. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Ontem compartilhei sobre o perigo de falar além do que devemos acerca de nós mesmos. Essa foi a palavra de ontem, né? Contar muito da nossa vida para pessoas que não faz sentido, né? Às vezes a gente abre muito a nossa vida e essas pessoas não vão contribuir, não vão nos ajudar ou não vão celebrar conosco. Então foi o de ontem, tá? Dia 15. Hoje quero trazer um aspecto importante a respeito do silêncio, que a caminhada com Cristo me ensinou. Imagine essa situação ao dizer que seu sonho é viajar para Paris, você é interrompida por alguém que afirma já ter visitado o país 5 vezes e almoçado em um famoso restaurante no topo da Torre Eiffel. É como se tentasse compartilhar um anseio, mas antes mesmo de conseguir terminar, recebesse uma enxurrada de outras histórias melhores e mais impressionantes que a sua.
Por fim, você desiste de contar sua aspiração e, em silêncio, apenas escuta a outra pessoa. Eu já passei por isso, e naquele dia orei baixinho pedindo que o Senhor nunca permitisse que me tornasse alguém assim. Entendi que o silêncio, da mesma forma que as palavras, fala alto. Saber ouvir o que os outros têm a compartilhar é sinal de respeito e maturidade. Agora, saber a hora de falar e a de calar é sabedoria. Não é à toa que a Bíblia afirma que até mesmo o tolo, quando fica quieto, parece sábio. Provérbios 17, 28. Às vezes, uma pessoa revela muito sobre si mesma quando diz alguma coisa. Às vezes, quando decide ficar em silêncio, ela fala mais. Tremendo, né, gente? Isso aqui, ó. Vou sublinhar essa parte aqui, ó. Ó, o silêncio, da mesma forma que as palavras, fala alto. Saber ouvir o que o outro tem a compartilhar é sinal de respeito e maturidade. Agora, saber a hora de falar e de calar é sabedoria. Antes de falar, precisamos praticar a escuta ativa, ok? Devocional. Deixa eu convidar aqui algumas pessoas, porque se não convidar, o Instagram não está entregando. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é isso que tem acontecido aqui. Então, vou convidar, porque senão, filho, coisa não rola aqui. E as pessoas acabam não sendo notificadas e não entram aqui. Então, eu tô convidando. Eu acho que foi. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Priscila Salgado, sejam bem-vindos. Gente, eu já li o devocional, tá? Hoje, dia 16, já fiz a leitura. Nos despertou para o cuidado com as nossas palavras e praticarmos, antes de falar, praticarmos a escuta ativa. E agora a gente vai para a leitura do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Você encontra esse livro na Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, esse é o perfil da papelaria. Essa papelaria é minha patrocinadora, tá, gente? Eu leio aqui através de uma parceria, e uma parceria, gente, também é trabalho. Muitas pessoas acham que é só ganhar o livro. Não, tem troca, tem trabalho, tem compromisso, ok? Então, essa é a nossa parceria. Estamos lendo o capítulo 2 do livro,
hoje. E como eu falei, esse livro ele é uma fábula, tá? Ele é uma fábula, então é uma história que a gente está aqui contando e extraindo dela aprendizado. Então vamos lá. Na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então, o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava pelas florestas sozinho, percebeu que desconhecia inúmeras coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. Ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de que nem ao menos saber que distância uma légua representava. Vocês percebem aqui que ele na verdade ele não se conhecia? O cavaleiro não conhecia as suas limitações. Muitas vezes as pessoas elas querem conquistar algo, elas colocam uma meta, mas elas não sabem os seus pontos fortes, ou em algumas outras vezes só sabem os seus pontos fortes, mas não sabem os seus pontos de melhoria. Olha quanta coisa, enquanto ele estava procurando Merlin dentro, né, de uma floresta, ele descobriu que ele não sabia. Ele não sabia onde era o norte e o sul, ele não sabia, né, as direções, ele não sabia que tipos de frutos eram venenosos e comestíveis, ele não sabia muita coisa. Olha quanta coisa. Quando estamos, aí você pode anotar isso daí, deixa eu marcar aqui. Quando estamos em uma zona de conforto, não enxergamos nossos pontos de melhoria. Outra coisa, sem autoconhecimento, não identificamos nossos pontos de melhoria. Deu para entender, gente? Conseguiram entender a importância de se conhecer? Certa manhã acordou sentindo-se mais fraco que de costume, e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin.
O cavalheiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim foi tão difícil. Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando você, disse ele ao mago. Há meses que estou perdido. Bom dia, Aline. Estamos lendo esse livro aqui, tá? Cavaleiro preso na armadura. Estamos no capítulo 2. É uma fábula. Toda a sua vida corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. Bom dia, Tati. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo, está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer por algum tempo no mesmo lugar. Pega esses códigos aí. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar desta armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais à sua volta. Tentou sentar-se, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba, ordenou ele. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Chamou isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início, e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos? Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite esta pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Bom dia, Verônica.
retorquiu o cavaleiro irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Olha que legal, gente. Merlin está fazendo o cavaleiro pensar. Muitas vezes vivemos os nossos problemas, entramos no nosso problema, vestimos armaduras para enfrentar algumas coisas na nossa vida, mas não questionamos, não perguntamos, não fazemos perguntas. Já falamos aqui em várias leituras de livros que são as perguntas que carregam as respostas. Não existe resposta se não houver uma pergunta. Tá com dificuldade, tá com problemas, tem dias desafiadores? Faça perguntas, porque é através das perguntas que vão surgir as respostas. Aqui Merlin detectou que ele era um homem que não fazia muitas perguntas. Detectou também que foi uma atitude dele vestir a armadura que hoje não saía mais dele. Foi escolha dele. Ele não sabia que ele era responsável por isso. Ele sempre colocava os argumentos que porque ele tinha que enfrentar dragões, salvar princesas, subir, entrar, invadir castelos. Então, por isso, ele colocou a armadura. Mas foi uma escolha dele. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrar e mascar as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Para quem entrou agora e não conhece a história, esse cavaleiro, a função dele era salvar princesas, né, guerrear e tal, lutar contra dragões, e aí ele usava a armadura. Só que ele gostava muito do que ele fazia, né? Ele gostava muito do status, ele gostava muito de ser reconhecido. E quando ele chegava em casa, ele passou a não tirar a armadura, como ele fazia no início. E ele começou a ficar com a armadura o tempo inteiro, a ponto de a armadura não sair mais dele. Ele não conseguia se relacionar mais com a esposa, com o filho não lembrava mais o rosto dele, e ele resolveu sair de casa, né? A esposa ameaçou largar ele e sair com o filho, e ele resolveu pedir ajuda a Merlin, né? Resolveu buscar ajuda. E agora ele está aqui diante de Merlin, buscando ajuda para se livrar da armadura. Só que a armadura, gente, representa cascas que a pessoa vai adquirindo através das suas escolhas ao longo da sua vida. E ele aqui, ó, não é só tirar a armadura. Existe todo um processo. Vamos acompanhar aqui. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrar e mascar as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Ele não conseguia nem comer mais e nem beber, tá? Os coelhos fizeram a mesma coisa com as cenouras e o veado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em uma armadura e no meio da floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin: quando vou sair desta armadura? Todos os dias Merlin respondia: paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavaleiro ouviram o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Quando Merlin acabou de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram valentes e as donzelas indiferentes.
O cavalheiro fez uma pergunta que havia muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, respondeu ele. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavalheiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavalheiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavalheiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente muito boa, argumentou o cavalheiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavalheiro não pôde refutar isso. Então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você, uma vez me disse que eu coloquei esta armadura porque tinha medo. E não é verdade. Aliás, e não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é disso que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha de ir batalhar? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você realmente era bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Perguntou Merlin. O cavaleiro desistiu de pensar sobre isso, seguindo o hábito de fugir das coisas, e entregou-se ao sono. Preste atenção nessa parte aqui, gente. Ele colocou uma armadura, como nós hoje em dia, né? Que às vezes colocamos uma máscara, vestimos umas roupas, nos comportamos de determinadas maneiras para provar que somos algo. E aí entra a pergunta que Merlin fez para ele. Para que precisamos provar algo se nós somos assim? Se eu e você somos pessoas boas, somos realmente quem dizemos que somos, por que a gente tem que provar isso através de uma roupa, através de um comportamento, através de um carro, através de uma fala? Se nós somos realmente quem dizemos que somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos colocar uma máscara, colocar uma roupa, colocar uma capa, colocar uma armadura para dizer e provar para os outros que nós somos. Quantas vezes nós, e aí eu estou me incluindo e eu acho que você também vai se incluir, queremos mostrar para os outros que somos elegantes, inteligentes, temos autoridade, simplesmente para provar para alguém, ou para os outros, ou para a plateia com quem nós estamos falando. Muita coisa, gente, começa a pensar aí. Porque se nós somos quem realmente nós queremos transmitir, não precisamos provar nada para ninguém. Só temos que ser. Porque o ser vem antes de fazer. Na manhã seguinte, sim, a gente sempre quer provar algo para alguém. Sempre. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando em sua cabeça. Estou na página 31, tá, Verônica? Você tá com o livro aí, né? Martelando em sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Ele foi dormir, mas ele ficou pensando nisso. Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin desenvolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta? E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? Olha, gente, Merlin
replicava, né, respondia sempre com uma outra pergunta. E ele buscava nos outros as respostas para as próprias perguntas. O cavaleiro saiu pisando firme, furioso, xingando Merlin com voz abafada. Esse Merlin, resmungou ele, algumas vezes ele realmente me irrita. Com um baque, o cavaleiro jogou seu pesado corpo sobre uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será, disse ele em voz alta para ninguém em particular, que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Ele está encucado com isso. Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão e percebeu um pequeno esquilo sentado ao seu lado. Isto é, ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não ter machucado. Não consigo enxergar muito bem com esta viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo, sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho de ficar aqui e falar com você. Ele começou a pelejar contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente, espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando. Um tributo à minha boa natureza, replicou o esquilo, considerando que você se sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, replicou o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça, desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente, toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através de sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora, se antes não ouvia? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo. Mas será que você nunca aceita as coisas como elas são, simplesmente porque é assim? Você está respondendo às minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente. O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro por uma árvore. Espere, qual o seu nome? Perguntou o cavaleiro ao esquilo. Esquilo, respondeu ele, muito simplesmente, e desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passa de imaginação? Neste momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso. Você está se tornando sensível o bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso cair fora desta floresta. Para onde iria? De volta até Juliette e Christopher? Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pôde tomar conta deles se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Perguntou Merlin. Mas sinto falta deles, lamentou o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que está voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago.
O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar esta armadura. Quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliette e um ótimo pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, um presente para ser um presente tem de ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas, acrescentou o mago. Você quer dizer que eles podem não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro, surpreso. É claro que eles dariam uma nova chance. Afinal de contas, sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette sobre suas constantes idas às batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada, e seu hábito de ir dormir para impedi-la de continuar falando. Talvez Juliette não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa era uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado no seu ombro. Rebeca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebeca, o que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como os tinha deixado zangados, tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apreciadamente escrevera para Christopher. Não arrule para pombos desconhecidos, ou você deixará o bilhete cair, gritou o cavaleiro para ela. Rebeca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebeca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e os outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo ao pensar em como pôde ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e cantar, se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio. O cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem nunca acabará cozido na panela de alguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou dentre os animais. Como todos eles estavam olhando para o céu, Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, junto quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de um bico, o mago olhou de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu com um rangido enquanto ele lia o bilhete sem acreditar no que via. Está em branco, exclamou ele. O que isso significa? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavalheiro ficou ali parado por um tempo, atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas,
pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo o subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu. Gente, essa parte aqui, esse foi o capítulo 2, tá? Essa parte aqui apontou alguns erros, né? Alguns, como é que eu vou dizer? Alguns pontos de melhorias da pessoa desse cavaleiro. E nos faz refletir, eu até anotei aqui no bloco de notas, né? Quando estamos em uma zona de conforto, não enxergamos nossos pontos de melhoria. A gente não enxerga nada, né, quando a gente está na zona de conforto. E esse cavaleiro, apesar dele estar sempre atuante, estar sempre em ação ali, buscando salvar princesas, matar dragões, né, ir para a guerra, enfrentar grandes desafios, ele estava numa zona de conforto em relação à sua família. E ele começou a vestir uma armadura de uma pessoa fria. Ele não conseguia separar a pessoa que ele era no trabalho de quando ele chegava dentro de casa, de quem ele deveria ser. Tanto que o filho dele não tinha memórias com ele. O filho dele não lembrava mais do rosto dele. E quantas vezes a gente fica tão neurótico, tão focado em uma coisa, que a gente esquece de outras áreas da nossa vida. Quantas pessoas, gente, são tão focadas no trabalho que se esquecem de dar atenção à sua saúde? Quantas pessoas, fala pra mim, quantas pessoas vocês já viram bem-sucedidas profissionalmente ou super focadas, dedicadas, disciplinadas em relação ao trabalho, mas quando se trata da saúde não consegue olhar para si, ou em relação às suas famílias também? Quem aí já viu casos assim? Fala pra mim. Pra você que entrou depois, ó, a gente tá lendo esse livro aqui, de Robert Fisher, O Cavaleiro Preso na Armadura. É isso aí. Focou tanto no trabalho, né, Verônica, que teve que forçadamente começar a focar na sua saúde. A prova disso, Verônica, né? E nunca mais ela vai esquecer, porque o aprendizado foi grande. E ela vai poder passar isso adiante para outras pessoas. Certo? Esse livro aqui, gente, você encontra na Papel Colorido RJ, com desconto, tá? Inclusive, se você já quiser encomendar, você pode retirar no dia 27, na roda de leitura que nós vamos fazer juntos, né? Eu e Verônica ali, a Verônica é a CEO da Papel Colorido RJ, nós estaremos na Cafeteria Gabi Fontes. Então eu convido você que gosta de ler, você que já faz a leitura de livros, mas que gostaria de desenvolver uma maneira para absorver melhor os conteúdos. Porque não é só ler, gente, não é só ler para bater uma meta de livros mensais ou de livros anuais. É tirar aprendizado, é aplicar técnicas, é entender o livro, saber escolher o livro, entender que nem todo best-seller é para você, entender que existem perfis de leitor. Inclusive, eu coloquei aqui como uma meta para eu fazer alguns posts sobre isso, os diferentes perfis de leitores e o quanto isso influencia na hora da leitura, porque se você não conhece o seu perfil de leitor, você vai escolher o livro errado. E aí, se você não tiver essa consciência, você pode até escolher um livro que não condiz com o seu perfil comportamental de leitor. Você pode fazer isso, desde que você tenha consciência para desenvolver algumas habilidades ao longo da leitura daquele livro. Esse livro aqui, por exemplo, é um livro voltado para o meu perfil, tá? Por quê? Diagramação, aqui ó, o espaçamento das páginas, ele tem página de respiro. O meu perfil comportamental de leitor me sinaliza ou me direciona para livros assim,
tá? Eu tenho exemplo de outros livros aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês terem uma ideia, e eu vou falar isso lá na roda de leitura. Eu levo, tá, gente? Não tá aqui. Não tá aqui. Eu levo vários livros pra gente poder estar manuseando e falando sobre os diferentes tipos de livros. E eu vou fazer uma dinâmica nesse dia 27 muito legal, que vai trazer muita clareza para você, e você vai sair dessa roda de leitura sabendo exatamente como escolher o seu livro, tá? E o que fazer antes de começar uma leitura, o que fazer antes de escolher o seu livro, tá? E o que fazer depois que eu escolho, que eu já estou lendo, como absorver melhor esse conteúdo, tudo isso eu vou levar para você. E também nós vamos ler algumas partes de um livro lá que eu tô decidindo aqui qual é, mas eu acredito que vai ser esse mesmo, e nós vamos compartilhar nossos aprendizados. E no dia também eu tô pedindo para quem for levar o seu livro preferido. Sandra, eu comprei, mas eu não li, eu quero muito ler, tô procrastinando. Leva o livro. Olha, eu já li, esse é meu livro preferido, eu amo esse livro. Leva o livro. Por quê? Nós vamos comentar sobre os livros, tá? Nós vamos aprender a manusear os livros. Que dia que é? Dia 27 de janeiro, segunda-feira, a partir das 14 horas, vai ser das 14 horas às 17 horas, na cafeteria Gabi Fonte, nesse espaço incrível, nesse ambiente maravilhoso, uma cafeteria linda, extraordinária, com 2 andares, e nós estaremos no espaço reservado, sem interferência de nada, tá? Eu não vou entrar no capítulo 3, porque eu quero fazer tudo com muita calma, tá? Capítulo 3. O capítulo 1, gente, nós detectamos, né? Para quem tava aqui, eu até anotei aqui, anotei ali também. Sempre haverá alguma armadura da qual precisamos nos livrar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Escreve aqui para mim, vocês que estão aqui na live. Qual é a armadura que você tem vestido, tem colocado e não tem conseguido se despir dela? Escreve aqui para mim. Que você, lendo aqui esse livro, nesses 2 dias, você já detectou que você está vestindo uma armadura que você precisa se despir dela. Fala aí. Quero ver quem tem coragem de escrever isso aí. Qual é a armadura que você não consegue mais se despir dela e que tem te atrapalhado, te impedido de avançar em algumas áreas da sua vida? Qual é a armadura? Foge da live, não. Qual é a armadura? Coloca aí. Qual é a armadura, ô Valquíria, que você acha que você tem vestido todos os dias a ponto de você não se desprender mais dela? Você vestiu essa armadura para uma situação, igual o cavaleiro. Ele vestia a armadura dele para ir guerrear, para ir trabalhar, para matar dragões e salvar princesas. Só que ele começou a não querer tirar essa armadura quando ele chegava em casa, a ponto de distanciá-lo da sua esposa e do seu filho. O seu filho não o reconhecia mais, porque não lembrava mais do seu rosto. Eles lembravam do rosto dele só por um porta-retrato. A esposa não se relacionava mais com ele, a ponto de acontecer isso. Trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, né? Aqui é uma fábula, mas trazendo para o nosso mundo. Qual é a armadura que você tem vestido que tem te impedido de se relacionar com as pessoas ou de viver o melhor? Insegurança.
ainda tem alguma armadura aí do passado, né? Então, eu vou aqui falar. Eu acho que muitas vezes a armadura do posicionamento. Por quê do posicionamento? Porque muitas vezes eu exijo muito de mim em relação ao meu posicionamento fora, com as pessoas que eu quero alcançar, e não consigo tirar muito essa armadura aqui dentro do meu lar. Então eu preciso estar sempre muito atenta a isso. Porque já tem as questões do meu perfil comportamental, né? Tem essas questões de ser muito correta, muito crítica, muito organizada, perfeccionista. E aí, unindo aí essa questão das exigências que o mundo, que as redes sociais, que as pessoas exigem, eu me cobro muito sobre essa questão do posicionamento. E às vezes eu não me desprendo disso. Eu estou o tempo todo me cobrando, sabe? Então, assim, eu fico o tempo todo com essa armadura. Isso aí. Isso aí, meninas. Então vamos buscar ao longo dessa leitura entender qual é a armadura que a gente tem usado e que a gente precisa tirá-la. Não é que você não tem que usar, mas tirá-la de vez em quando. Ela precisa ser removível, sabe? Porque senão a gente vai ficar como esse cavaleiro, preso à sua armadura o tempo inteiro. E essa armadura o impedia de se relacionar com quem ele mais amava. Ok? Vamos tirar o print. Amanhã amanhã é sexta, né? Nós leremos o capítulo 3. Isso, capítulo 3. Por que a gente está no capítulo 3? Porque segunda e terça nós finalizamos o poder da oração transformadora. Se você não acompanhou as lives desse livro, O Poder da Oração Transformadora, foram 7 dias de lives, tá? Tá lá no meu canal do YouTube, gente. Entra lá no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. As lives do livro Essencialismo estão lá, salvas. As lives do Poder da Oração Transformadora estão lá, salvas, às 7. A do Essencialismo deu 17 lives. Foram 17 dias, gente. Deu para entender? Olha, 17 dias de lives do livro Essencialismo. Tá lá no meu canal do YouTube, salva. O Poder da Oração Transformadora, 7 dias de oração. 7 dias de live, né? 7 dias de oração. Os 7 tipos de oração que vão transformar a sua vida, né? Oração de confissão, submissão, promessa, louvor, de bênção, de... esqueci as outras. Mas são 7 tipos de oração que você precisa aprender a fazer. E cada capítulo fala de um tipo de oração. Tá lá no meu canal no YouTube, tá salvo as lives. E já subi ontem a primeira live desse livro aqui. Já tá lá no canal. Então, se você não acompanhou ontem, hoje foi o segundo dia, Nádia. Valquíria, segundo dia de live. Então, o primeiro dia de leitura, o primeiro capítulo, tá lá salvo no YouTube. Esse aqui vou subir ainda hoje, que é a live 2. Amanhã a gente vai ler a 3. Gente, com isso, tá? O Poder da Oração Transformadora e esse livro aqui, nós vamos fechar o mês de janeiro e ainda vamos iniciar um outro livro. Porque esse daqui, a gente tá... Amanhã é a terceira. 4, 5, 6, 7. Na quinta-feira que vem, a gente encerra esse livro. Quinta-feira. Ainda dá para ler um outro livro, que eu vou ler.
que talvez seja esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó, da Joyce Meyer. Mentes tranquilas, almas felizes. Tenha uma vida à prova de conflitos e descubra os benefícios da paz interior. E aí a gente já vai finalizar janeiro com esse livro e entrar em fevereiro. Por quê? Esse aqui, ele tem 15 capítulos, então a gente vai um pouquinho além, tá? Então já pode deixar aí esse. Vamos terminar esse quinta-feira. Gente, presta atenção. Só não lê quem não quer, tá? Quem é bom e dá desculpa, não é bom em mais nada. Ah, eu não consigo ler, eu não consigo tempo. Olha, todo dia a gente tá lendo. A gente já tá no segundo livro do ano. Eu tô lendo um outro livro que eu faço o meu devocional, só que eu tô lendo ele, mastigando ele. Mastigando. Por quê? Porque é um livro, eu já falei aqui, a Verônica, de repente, pode até ver, né, Verônica? Mais pra frente pra comprar ele, pra gente ler, né? Porque como eu já tenho ele, então fica mais fácil. Fala sobre liderança. Gente, o livro é tão completo, eu nunca vi um livro tão completo como aquele. Então, tô lendo aquele, um devocional, mas ele eu tô lendo devagarinho, ó, tempão. Eu leio 2 páginas, 2, mas a cada 2 páginas é muita anotação. Tudo dá para você anotar e escrever um outro livro com aquilo, tá? Então, esse aqui, ó, já é o segundo desse ano. É aquele de liderança. Eu vou mandar para você no privado, tá? Nós que devemos fazer o tempo da leitura acontecer. É isso aí, Tati. Então, na próxima semana a gente já vai começar esse. Esse aqui você tem, ô Verônica, aí na Papel Colorido RJ, para quem quiser já adquirir e começar a leitura junto com a gente. Ó, esses livros aqui, se você quer adquirir com desconto, só chamar aí a Verônica, tá? Da Papel Colorido RJ. Todo meu seguidor tem desconto na hora da compra, ok? Só dizer que é meu seguidor do Instagram ou do YouTube, tanto faz. Vamos começar semana que vem. Estamos lendo esse. Amanhã a gente vai ler o capítulo 3, ok? Vamos tirar o nosso print. Vou pedir para você que está aqui na live me marcar a Papel Colorido RJ. Se você não segue a Papel Colorido RJ, vai lá, começa a seguir. Divulga o perfil, gente. A leitura, ela abre a nossa mente de uma tal maneira. Sandra, mas eu não lembro de quase nada do livro. Gente, se você lembra de uma frase, se você lembra de algo que mexeu com você, isso é o suficiente. O que esse livro está falando aqui pra gente? Ele está falando das armaduras que a gente coloca, das verdades que a gente carrega, e que são as crenças limitantes que nos impedem da zona de conforto. Esse cavaleiro aqui, ele achava que ele sabia muita coisa. Quando ele foi para a floresta procurar Merlin, ele descobriu que ele não sabia tanto assim. Ele não sabia onde era o norte, onde era o sul. Ele não sabia diferenciar qual era um fruto venenoso de um fruto comestível. Ele não sabia muitas coisas. E às vezes a gente fica no nosso mundinho, achando que somos super poderosas, não abrimos a nossa mente para o aprendizado, achando que somos as donas da verdade. Não somos. Vestindo uma armadura que precisamos tirar, sendo quem nós não realmente somos. Parou para perceber isso? Ele achava que era bondoso, gentil, generoso. Não era. Não era. Quem você está sendo aí, ó, achando que está sendo e não é. Resgate aí dentro de você. É sobre isso, tá? Então vamos lá. Vou desativar aqui os comentários.
Espera aí, vamos tirar uma foto bem bonita. Foi? Acho que foi, né? Vamos colocar a frase: sempre haverá alguma armadura da qual precisamos nos livrar. Sempre haverá alguma armadura da qual precisamos nos livrar. Sempre haverá alguma armadura da qual precisamos nos livrar. Você posta a foto junto com... Desculpe. Ah, não foi não? Tira aí, Val. Peraí, deixa eu desativar aqui. Foi, agora foi, né? Sempre haverá alguma armadura da qual precisamos nos livrar. Isso. Coloca aí, marca papel colorido RJ, me marca. Se você quer fazer a leitura do livro, né? Ou desse, ou dos dois. Ou comprar algum outro livro que nós já tenhamos lido, procura a Verônica aí, que tem desconto, tá? Tem muito livro. No dia lá da roda de leitura, nós estaremos lá com alguns livros, né? Verônica, estaremos com alguns livros lá, então as pessoas podem adquirir. Tá bom, meninas? Todas estão convidadas para a roda de leitura. É a segunda edição da roda de leitura. Vai acontecer em Mesquita, Cafeteria Gabi Fontes, dia 27 de janeiro. É uma segunda-feira. O valor da inscrição, R$19,97. E o consumo lá é por sua conta, tá? O seu consumo... Ah, Sandra, só vou tomar um cafezinho, tô sem dinheiro. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu gosto muito de fazer os eventos lá na Gabi Fontes, porque nos outros lugares também, nas outras cafeterias, né? Não tenho nada que reclamar. São super flexíveis, sabe? Então, assim, são, na verdade, esses estabelecimentos, né? Tanto a Xerimbão, que eu já estive, todas que eu já estive, e a Gabi Fontes, são incentivadores dos nossos eventos, dos nossos projetos, tá? Tanto dos meus, quanto de outras mulheres que estão à frente aí de grupos, né? Vejo lá muitas mulheres maravilhosas também realizando seus eventos lá. É maravilhoso ver isso. Então nós precisamos realmente nos unir para levar o conhecimento e o autoconhecimento para as pessoas. Por que isso é importante? Esse mover. Porque melhora, gente. Nós somos a média das 5 pessoas com quem andamos. Então, se a gente consegue contagiar as pessoas a buscarem um conhecimento e o autoconhecimento, essas pessoas com quem nós estamos convivendo, elas estão crescendo. E nós também. E aí a gente não precisa se afastar delas. Certo? Convívio. Ok? Então, meninas, um beijo. Para você que está no YouTube, que está assistindo essa live gravada, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa aí as notificações, né, o sininho aí para as notificações. Gente, compartilha lá o meu canal do YouTube. Nós precisamos alcançar mais pessoas, levar o desenvolvimento para as pessoas, a leitura de livros. Como dizia Einstein, né, um conhecimento que ele transmitiu pra gente, a mente, né, que se abre, a mente que se expande, né, gente, ela não volta mais pro tamanho normal, pro tamanho original, se expandiu. Então, assim, a palavra de Deus diz,
né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Claro que na época que essa frase foi dita, né, que esse versículo foi escrito, era por falta do conhecimento do quê? Da palavra, dos mandamentos. Mas trazendo para os nossos dias, a gente vê o quanto o nosso povo, vamos falar do Brasil, o quanto o nosso povo brasileiro perece por falta de conhecimento político, por falta de conhecimento econômico, por falta de conhecimento na hora das escolhas dos seus candidatos, por falta de vários conhecimentos. Então, assim, quando eu acesso através de livros, não tem só esse tipo de livro, né? Algumas pessoas falam, é livro de autoajuda. Você pode escolher livros de economia, livro de política, livros, biografias. Gente, o quanto a gente aprende com biografias. Eu depois vou conversar com a Verônica, mais pra frente a gente fazer uma jornada de biografia. O que você acha, Verônica? A gente vê alguns personagens aí que tem muito a acrescentar para nossa vida e a gente fazer uma jornada de biografia. Olha, gente, quanto aprendizado. Então, vamos, sabe, nesse mover aí de levar o conhecimento que vai gerar autoconhecimento, ok? Tá bom? Então nos ajude, divulgue a roda de leitura. Sandra, eu não vou na roda de leitura, eu vou trabalhar, não tem como ir. Divulgue pra gente, envia para uma amiga, para que elas possam estar lá conosco. Gente, é um momento único, quem participou da outra, Valquíria participou, Tati participou. Fala aí, meninas, abre ou não abre a mente para várias coisas? Valquíria comprou um livro lá, leu e já quer ler de novo, porque o livro foi maravilhoso. Oportunidades. E não é sobre dinheiro, gente, porque que evento que as pessoas fazem aí que cobra R$19,97 por 3 horas de conteúdo que vocês vão receber lá, dinâmicas, trocas, experiências. Para de dar desculpa. Só vive aí na zona de conforto, na mesmice, quem quer, quem não quer para ir para frente. Biografia marca. Então vamos fazer aí, vou estudar isso aí com a Verônica, né, pra gente poder fazer. Vamos fazer uma enquete de ver quais a gente pode pegar aí de inspiração e aprender. Assim como um dia, ou agora mesmo, algumas pessoas podem aprender com a nossa vida. O que cada uma de nós já passou, gente? Fala sério. A gente tem muito para ensinar. Só que a gente precisa se colocar também no lugar de aprendiz. Primeiro, precisamos nos desenvolver como aprendiz, para depois a gente começar a ensinar. Ok? Beijo, já falei muito. Até amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos lendo o capítulo 3 do Cavaleiro Preso na Armadura. Anota aí, @papelcolorido RJ, é só pedir o seu. Beijo!